Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada nesta noite e não volte para o Senhor vazia. Haja espírito de sabedoria e de revelação, para a glória de Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem pode falar amém? Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas ao Rei Jesus. E podem se assentar, por favor. Podem se assentar. Olha, deixa eu mostrar aqui novidade. Quem não... Já pegou? Quem já recebeu? A pastora Helena, Sara já pegou? Já pegaram aí, Luiz? Ó, novidade. Agenda MG, coisa linda, hein? Tá linda, hein, meu? Sara, tá linda. Tá linda, tá? Acabou, né? É porque é só por encomenda. Agenda MGA 2026. A primeira leva já foi, já não deu nem para quem quis. Então, porque é por encomenda, eu coloquei nos grupos. O pastor José Davi vai para Brasília. Amanhã já vai colocar no correio para Brasília. Então, você dos grupos MGAs, que está online no YouTube, no Facebook, é só por encomenda. Eu não tenho 200 agendas aqui esperando alguém que quer. Então, você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp, você aqui na igreja, os que desejam aqui, vai lá na livraria, fala com a Elaine, dá um sinal aí, Elaine, de azul, lá, fala com a Elaine, olha, eu quero uma agenda. Agora não vai ter, mas vai ter para semana que vem. Então, reserva a sua. Tem gente que eu aviso nos grupos, aí depois que acaba tudo, a pessoa lá no Piauí, pastor, eu quero uma. Não tem como mandar uma para o correio no Piauí, porque o correio vai ser mais caro que uma. Então eu coloco lá nos grupos, acima de 5, você não paga os correios. O ministério está te ajudando, você não paga o correio. Isso para quem vai receber pelo correio. Você que está aqui na igreja agora e deseja uma agenda linda dessa, agenda de 2026. Novembro está acabando, dezembro, então tem cada coisa linda aqui dentro, textos do dia a dia, segunda, terça, quinta, sexta, textos bíblicos e com já o apostolado. O texto e o apostolado, já a explicação. Essa agenda aqui já é uma agenda apostólica. Você vai ver o dia 10, dia 15, dia 20 de maio, de abril, sei lá, de junho. Você já abre no dia e já tem o texto e já explicado. Eu nunca vi uma agenda melhor que essa. Então, agenda MGA 2026. E está linda, hein? Não está linda, Igor? Fala a verdade. Não está linda, Jaque? Coisa linda, hein? Você que deseja, encomende na livraria. Semana que vem nós trazemos. Está aqui, acabou. Os que já tinham encomendado. A Elaine, por favor, e o Walter vai entregar para vocês agora. Peraí. Antes de entregar a nova revista, O Mover, Gentios, povo eleito e predestinado. Revelação. Gentios. Coisa linda também. Olha que trabalho bem feito. Gentios, o selo do ministério. Povo eleito e povo eleito e predestinado. O Espírito Santo mandou eu entregar. Não é o ministério que está te dando, sou eu, do meu bolso. Eu vou te dar de graça. Só por um motivo. Quando Deus me deu a direção de fazer essas revistas, elas são revistas de evangelização. Então agora, já, nesse momento, os que estão aqui, pense em uma pessoa que está debaixo da lei ainda e não conhece a graça. Na Igreja Batista, na Quadrangular, na Assembleia de Deus, na Católica, sei lá onde, Testemunho de Jeová, sei lá onde. Pense em uma. Já pensou? Quem já pensou em uma pessoa? Aí você vai pegar a revista e vai dar para ele. Porque ela é de evangelização. Pastor, eu quero uma depois. Aí você vai lá na livraria e encomenda com a Elaine. Tá bom? Porque é uma revista de evangelização. Eu estou pagando. Eu vou te dar. Não é o ministério, sou eu que vou te dar para você. Elaine e Walter, por favor, pode entregar
para cada um que está aqui. Porque cada um que está aqui vai entregar para alguém que ainda não conhece a graça. Posso ouvir um amém? Amém. Aí depois você adquire a sua na livraria. Amém, abençoados? Facinho, né? Enquanto o Walter e a Elaine está distribuindo, deixa eu regular esse som aqui, porque o pastor aqui no MGA é 1001 utilidades. Ele toca, ele canta, ele dança, ele prega, ele ensina, ele escreve livros, ele regula o som, ele né, Henrique? A Ângela, hoje, Ângela, me ajuda, senão eu vou ficar louco, minha cabeça dá tilt. Já lembrou para quem você vai entregar? Diga, já lembrou? Eu não sei se é homem, se é mulher, se é jovem, se é casado, se é viúva, eu não sei. É para você passar para frente. Isso aqui é Abacuque 2:4, Maria. É para você correr com a visão. Para aquele que lê, você passa a visão para ele. Ó. Tá, você não recebeu a visão? Você recebeu a visão, né? Então passa a visão, não é para você guardar a visão. Passa a visão para ele correr com ela. O Walter e Elaine entrega para cada um que está aqui. Já entregou para todo mundo? É? Pegou aí, Mário? Já pegou a sua? E aqui, você aqui, pegou também? Eu vou descer para ver se eu pego uma também. Pegou, Igor? Para entregar para quem ainda não conhece. Me dá um sinal aí, quem... Ô, Igor, tira uma foto todo mundo com a revista assim. Levanta a revista aí, abençoado. Levanta a sua... Olha lá. Ou faz um filminho de 5 segundos, sei lá. Coloca depois, olha lá. Levanta a revista aí, abençoado. Nova revista, O Mover. Gentios, povo eleito e predestinado. Glória a Deus. Papai. Isso aqui é um trabalho sério. O MGA é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Amém, abençoado? Então você veio aqui hoje, você permitiu que eu semeasse na sua vida para você semear na vida daquele que não conhece a graça. Aí é com Deus, né? Então você semeia lá, dá uma revista, ó, Deus tocou no meu coração. Vou te dar uma dica. Olha, ô Maria, sei lá quem que você vai encontrar, né? Ô João, ô Zé, sei lá, ô Chiquinho. Olha, eu estava lá na igreja lá e Deus tocou no meu coração e eu vim te trazer algo. O que é? Aí você pega e fala assim, ó, essa aqui é para você, ó. Deus tocou no meu coração e mandou entregar para você. Ele, nossa, olha que capa bonita, que legal, hein? Obrigado, hein? Graças a Deus. Deus te abençoe. Ele vai falar, né? Ele vai falar, ele está debaixo da lei. Aí você suporta. Aí você pega e dá a revista para ele. Combinado? Amém? Amém? Jaque, qual o tema hoje, por favor? Seja feita a sua vontade ou a sua vontade? Sabe o que o Espírito Santo me falou, Sara? Eu falei aqui no sábado de oração profética e falei domingo passado. Vamos ver se alguém lembra aí? Que os crentes não sabem ser crente, as pessoas não sabem ser crentes. As pessoas vêm para a igreja atrás de namorada. Não era para falar isso aí. Essa aqui escapou. Na verdade, quando você vai ler a Bíblia sobre Jesus, quando você vai ler a Bíblia sobre as coisas de Deus, desculpa, meu senhor, eu sou obrigado a falar. Você não vai ver ninguém atrás de Jesus, atrás de Deus, porque ele quer um namorado, uma namorada, ele quer um emprego. Não. Sabe o que falava? Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha o que a pessoa estava preocupada. Não é? Mas hoje não, hoje mudou. As pessoas já não sabem ser crentes como antigamente, hoje mudou. Bom, seja feita a sua vontade ou a sua vontade. E aí, Maria? E aí, Mary? Seja feita a sua vontade na sua vida? Ou seja feita a sua vontade? Porque é verdade, né? Que Deus tem uma vontade e nós temos outra. Isaías 55, por favor. Isso está nítido, né? Isso está claro que Deus tem uma vontade e nós temos outra, né? Agora, olha a revelação. Quando alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus, a bênção é sua. Quem recebe? Não, aí não tem para ninguém. Aí não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada. Já não tem mesmo, né? Mas quando a sua vontade
se alinha com a vontade de Deus. Porque tem gente querendo casar com quem Deus não quer que casa, né? Não casa com ele não, que vai dar zica, ele é cachaceiro, hein? Ele é pinguço, hein? Ele é mentiroso, hein? Ele é mulherengo, agora tem 4, 5 mulheres. E você quer casar com ele? Aí vai ficar difícil, né? Aí depois toca fazer campanha de oração. Aqui na MGA não tem campanha de oração para te livrar dessas coisas. Teve uma mulher lá na Bíblia que Jesus falou assim, já teve 5 maridos e o que tem ainda não é seu. Falei, nossa, mas que mulher foguenta essa aí, meu. 5 mais 1, 6, e esse 6º ainda não é, ela não achou ainda, já passou por 6, fora os que não tinha sido revelado. Isaías 55. Diga pela fé, a minha vontade deve se alinhar à vontade de Deus. Olha lá, Isaías 55, versículo 8, Bíblia, papel e caneta. Isaías 55, 8, Deus disse, literalmente Deus falando, Isaías 55, 8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que Deus está falando? Que ele pensa uma coisa e nós pensamos outra, está claro ou não está claro? Você acha que Deus pensa em casar, irmão, em ter filhos, em montar uma família? Em comprar um carro amarelo? Será que Deus pensa em morar no condomínio? Deus não pensa essas coisas. Amém, abençoado? Você acha que Deus está pensando em ir no shopping amanhã, comprar um presente de Natal para alguém? Isaías 55, 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vai para Isaías 46, volta algumas páginas aí. O assunto hoje, já que seja feita a sua vontade ou a sua vontade. Ô, pastor, não, parece que está igual. Não, irmão, caqui parece que tomate, mas não é. Seja feita a vontade de Deus, sua em maiúsculo. Ou seja feita a minha vontade, sua em minúsculo. Quem entendeu, diga amém. Diga, o assunto hoje é a vontade de Deus e a minha vontade. Quem está entendendo? Qual que você quer, irmã? Qual que você quer, irmã? Você quer fazer a sua vontade, não precisa nem vir na igreja. Não precisa nem ler a Bíblia, você quer fazer a sua vontade. Não precisa nem congregar. Teve uma irmã, eu adoro essa irmã, o que ela falou para mim, nunca mais vou esquecer. Nossa, mas essa irmã foi usada por Deus. Faz muitos anos, faz uns 15 que ela falou isso aí. Eu não esqueço, como foi bom eu ouvir isso dela. Ela me falou assim, pastor, eu sou uma safada mesmo. Peraí, que eu gostei muito do que ela falou. Não que ela é safada. Eu gostei do que ela falou depois. Ela falou assim, pastor, eu sou uma safada mesmo. Eu saí da igreja para fazer a coisa certa, eu não te consultei, não perguntei nada. Saí da igreja e andei na carne e fiz um monte de coisa errada. Agora, para fazer a coisa certa, eu fico te perguntando se eu devo fazer ou não. Falei, você é uma safada mesmo. Aí eu entendi porque ela disse que ela é uma safada. Quem entendeu? Pastor, eu sou uma safada mesmo. Eu não sabia do que ela ia falar. Eu saí da igreja, não te falei nada, não te perguntei. Fiz um monte de coisa errada, não perguntei para você se estava certo, se estava errado. Agora, para fazer o certo, eu fico te perguntando. Não é uma safada, igreja? Isaías 46, 10. Isaías 46, 10, um texto que eu gosto muito, porque é um texto, para mim, rema, é um texto revelado, para mim foi, da soberania. Cadê o Igor? Igor, aqui está a soberania explícita. Você quer ver? Isaías 46, 10, Deus falando, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Mas que coisa tremenda, hein? Ele anunciar o fim desde o princípio. Hã? Quem é que sabe do fim se o fim nem chegou? Mas ele já anuncia o fim desde o princípio. Mas soberano, é onisciente. Isaías 46, 10. Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, olha aqui a soberania de um Deus soberano. O meu propósito
subsistirá. Eu costumo dizer que Deus passa por cima de 1 milhão de pessoas para alcançar o predestinado. Ele não te alcançou? Como assim? Talvez seu pai não foi chamado, talvez sua mãe não foi chamado, talvez seu marido não foi chamado, talvez sua esposa não foi chamada, talvez seu filho não foi chamado, talvez nasceu um monte de gente, já morreu um monte de gente, tudo isso para alcançar você. Seu pai não foi, mas você foi. Sua mãe não foi, mas você foi. Seu marido não foi, mas você foi chamada. Por isso que Paulo disse, ó mulher, como saberás se salvarás o teu marido? Porque a mulher crente santifica o marido incrédulo. Então deixa seu marido lá, jogando bola na várzea. E diz o Senhor para ele, ó, a minha graça te basta, você já é salvo pela graça. Tipo assim, se eu não te chamei, continua jogando bola, vai. Pegou? Continua jogando bola aí, vai por quê? É um prazer momentâneo, acabou o jogo, acabou. Mas aqui é um gozo, né? Aqui é uma alegria! Oh, aqui é o reino de Deus dentro de nós! Aqui, ó, aqui, o mover continua. Passou pela Bíblia lá em Atos 2, Atos 4, na casa de Cornélio, em Atos 10, em Atos 19, Deus pelas mãos de Paulo fez milagres, até que chegou aqui no MGA. Diga bem forte, o mover continua. Oh, quem está sentindo alguma coisa aí? Está sentindo uma coisa gostosa? É o Espírito Santo manifesto, é a sua glória, Abba Pai. Sabe, irmãos, nós sentimos o Espírito Santo. Não, se você vai num teatro, num stand-up, um show de comédia do Paulinho Gogó, lá você vai dar risada até chorar, irmão. Não tem nada a ver com sentir a presença de Deus. Consegue diferenciar o sentimento? Aí você vai num velório, você vai ficar triste. Nossa, o marido da minha irmã, nossa, o filho dela. Você vai ficar chateada, triste, abatida, às vezes até vai chorar. Está num velório, né? O show do Paulinho Gogó, você vai dar risada, e no velório você vai ficar triste, mas aqui você sente a presença de Deus! Glória! Dá um sinal aí, quem já sentiu alguma coisa desde o começo do culto até agora, né? Papai, né? Você sente um arrepio, você sente uma vontade de dar um grito, sente vontade de sair correndo, dá uma dor de barriga às vezes. Não dá uma dor de barriga às vezes? Não dá uma dor de barriga às vezes? Por quê? Porque, primeiro, que o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito que habita em nós, Coríntios 3,16, que habita em nós, ele, Coríntios 12,7, ele manifesta em nós. Porque ele habita em nós. Digo, o Espírito Santo habita em mim. E se manifesta em mim. Isso não é uma graça de Deus por nós e para nós? Não é uma graça de Deus? Então vamos falar de coisa séria. Seja feita a sua vontade ou a sua? Seja feita a sua vontade ou a sua vontade? Vamos lá, vai. Vamos no apostolado. Filipenses capítulo 2. Anote os textos, por favor, que é para a sua própria edificação. Amém? Bíblia, papel e caneta que você vai precisar anotar, tá? Filipenses capítulo 2. Está aqui. Filipenses 2, versículo 13. É Deus que opera em mim. Foi daqui que saiu, tá? O querer o efetuar, segundo a sua vontade, ministra em mim. Foi daqui que saiu. Verso 13. Opera em mim, Senhor. Hebreus 2,4. Um sinal, um prodígio. Nós cantamos literalmente a graça do apostolado. Amém, abençoados? Glória a Deus. Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer. Alô, quem teve vontade de vir congregar ou de vir na igreja? Você teve vontade? Você não sentiu uma vontade? Foi Deus que operou em você.
Glória a Deus pela sua vida, Ele está em você. Você ficou com vontade? É Deus. Nossa, pastor, eu não fiquei com um pingo de vontade. Está na carne mesmo, hein? Não teve... eu vim porque está na carne mesmo, hein? Olha lá, Filipenses 2,13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Algumas versões diz realizar. A sua diz realizar? A sua diz efetuar? Mas como é que Ele opera em nós, o querer e o efetuar? Segundo a sua boa vontade. E um irmão me perguntou um dia, pastor, é segundo a minha boa vontade? Falei, deixa de ser presunçoso, irmão. Você acha que Ele está dependendo de você? Você acha que Ele está esperando em você? Você acha que Deus está esperando em alguém abençoado? Você acha que Deus está esperando alguém decidir aceitá-lo para que Ele possa salvá-lo? Porque se ninguém aceitá-lo, Ele não poderá salvá-lo. E aí Ele se torna um Deus impotente, quando a Bíblia mostra que Ele é um Deus soberano. Viu a diferença da pregação do Evangelho para a pregação do sistema religioso? As igrejas evangélicas anunciam um Deus que está esperando em você. Aí os pastores falam assim, olha, graças a Deus. O que foi, pastor? Ontem no culto houve 5 decisões. Já ouviu essa frase? Eles decidiram o quê? Não, eles decidiram aceitar. Eles decidiram... mas depende deles. Eu estou acabando de ler aqui que é Deus que opera. Por favor. Filipenses 2,13. Deixa aberto. Volta um pouquinho atrás. 1 Coríntios 12. E não fecha o Filipenses, por favor. Deixa aberto o Filipenses. Alô, vamos raciocinar em linha com o que está escrito? Posso ouvir um amém? Porque em Coríntios 13, Paulo falou o quê? Quando eu era criança, eu pensava como criança. Eu raciocinava como criança. Mas agora que cheguei a ser adulto, eu penso como adulto e raciocino como adulto. Então é o que vamos fazer. Deixa o Filipenses 2 aberto, abre em 1 Coríntios 12. Vamos ver o que Paulo falou aqui. Olha lá. 1 Coríntios 12, versículo 3. Vamos pensar e raciocinar como adultos. 1 Coríntios 12, versículo 3, Paulo disse... Portanto, vos quero fazer compreender. Olha, Paulo está quase apelando, né? Eu preciso que você compreenda. Não é entender, não é saber, não é conhecer. Maria, saber, olha para mim. Saber é um degrau. Conhecer é um degrau. Entender é outro degrau. Não, ele está acima, é profundo o negócio. É revelado, é rema. Eu não quero que você saiba. É mais isso aí. Eu não quero que você conheça, não é mais. Eu não quero que você entenda, não é mais. É mais que saber, é mais que conhecer, é mais que entender. É compreender. O negócio é na alma, é profundo, é revelado. Não é só ler, porque ler qualquer um sabe ler. Está claro aí? Não é só ler a letra, ainda que bíblica. Não é saber, não é entender, não é conhecer. Diga, compreender. Por que compreender? Diga, porque compreender, capricha, é quando é revelado. Então o que ele está dizendo? Eu quero que lhe seja revelado. E é isso que ele está falando. Papai. Gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Porque se eu for ficar falando em línguas aqui, eu vou ter que ficar interpretando, né? Aí dá mais trabalho, né? Aí tem que interpretar, porque Paulo disse, se falar em língua, haja intérprete. Então, ele falou, então o que profetiza é maior que... Então, deixa eu profetizar. Né? Amém? Mas o que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas agora eu estou edificando a igreja. Está bem explicado o apostolado, não está? Então Coríntios 12, verso... Fica claro que o MG é um ministério profético? Está claro aí? Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender o que, Paulo? Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele nunca vai dizer que Jesus é maldito. Jesus é anátema, maldito.
Aí ele falou, eu quero vos fazer compreender que ninguém pode falar, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que se você falou, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, digam, isso é pelo Espírito Santo. Agora vamos pensar como adulto, vamos raciocinar como adulto. Se o Espírito Santo te leva a confessar Jesus como Senhor, então você já é salvo. Porque como é que você pode ter o Espírito Santo e não ser salvo? Né, pastor Batista? Então o batismo para quê? Porque se ele confessou Jesus, Coríntios 12:3, é porque ele tem o Espírito Santo. E como é que ele pode ter o Espírito Santo e não é salvo? Como é que ele pode ter o Espírito Santo e está cheio de pecados? Ele é um pecador. Eu não estou entendendo, quer dizer, ele é um pecador e também tem o Espírito Santo. Não, não tem como, porque Deus não habita onde há pecado. Se ele tem o Espírito Santo, Efésios 1:4, ele já é santo e irrepreensível. Por quê? 2 Coríntios 5:18, porque Deus o reconciliou consigo mesmo. Romanos 5:1, já o justificou. Romanos 8, e nenhuma condenação a nele. Que alegria! Vontade de sair correndo aqui, hein? Dá um negócio nas pernas. Aí perguntaram se eu era pentecostal. Ô pastor, você é pentecostal? Eu falei, Espírito Santo, eu sou pentecostal. Ele falou assim, fala para eles que você é o que Paulo era. Como que é mesmo? Você é pentecostal? Eu falei, Paulo era pentecostal? Aí eles, ficaram mudo, né? Onde a Bíblia fala que Paulo era pentecostal, batista ou presbiteriano? Onde a Bíblia fala? Não fala, né? Aí o Espírito Santo falou, pergunta para ele. Aí eu falei assim, Paulo era pentecostal? Ele... Eu falei, então, eu sou o que Paulo é. Eu sou imitador de Paulo. 1 Coríntios 11:1, sou imitador de Paulo. Não, porque de repente alguém vai te perguntar, né, Sara? Ô, Sara, você está numa igreja pentecostal? As pessoas se gloriam. Eu estou numa igreja, eu sou pentecostal. Te lembrando que nós somos gentios, se não entendeu isso ainda, essa revistinha vai te ensinar muito, tá? Gentios, povo eleito, predestinado. Te lembrando que pentecostalismo ou pentecostal vem de festa de Pentecoste, que é uma festa judaica. E Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E ainda que estivéssemos debaixo da lei, somos gentios. E Pentecoste é coisa de judeu. Então não dá para ser gentil pentecostal, né? Só para quem não conhece a Bíblia. Quem entendeu? Ei, gentil pentecostal, aí tá forçando, né? É igual gentil testemunha de Jeová. Vocês acompanharam o estudo aí? Testemunha de Jeová era Isaías, debaixo da lei. Javé, Yavé, Yeô, foram traduzindo até que chegou em Jeová, que significa Senhor, Adonai. Então, testemunha de Jeová, testemunha do Senhor. Quem? Isaías, Jeremias, Malaquias. Eu, filho de baiano, sou testemunha de Jeová. Como? Se eu nasci debaixo da graça. Não, sinal, está claro, hein? Amém. Agradece o Espírito Santo que te dá entendimento. Diga, Abba, Pai. Bom, então, 1 Coríntios 12:3, Paulo disse que quem confessa, quem diz, quem fala que Jesus é o Senhor, é porque o Espírito Santo já está nele. Amém? Então, fica claro o Filipenses 2:13, que eu falei para você não fechar, né? Olha lá, ó. Fica claro, é Deus que opera em vós. Claro que Ele opera em vós. Diga, o Espírito Santo já está em mim, diga isso. Diga, então Deus opera em mim. Aí você vai na igreja do bicho Macedo, aí ele fala que o demônio, que o diabo, que o encosto, que o mal está na sua vida. Não é tudo o contrário, é o evangelho? É ou não é? Como é que pode falar que o mal está na sua vida, que o diabo está na sua vida, que o demônio... Como é que pode falar isso? Se eu estou acabando de ler que é Deus que opera em vós. Quem?
Arregale os olhos, Filipenses 2,13. Pois é Deus. Quem? O bicho da seda. É Deus. É Filipenses 2,13. Sua Bíblia também tem. É Deus que opera em nós. Não é o que está escrito? Filipenses 2,13. É Deus que opera em mim, o querer eu efetuar. 13. Segundo a sua... Eu só estou cantando o que está escrito. Se tiver escrito, eu canto. Está claro ou não está claro, hein? Cadê o tema, Jaque? Seja feita a sua... Alô, presta atenção, hein? Você está entendendo que Deus... Você está entendendo por que você está aqui hoje? É claro que vocês têm vontades. Pastor, você não tem? Tenho também, mas fica em segundo plano. Como assim? Eu quero o que Deus quer para mim. Pegou? Pegou? Pegou aí? Pegou? Quem pegou? Pegou? Pegou, Maria? Isso é um nível a se chegar, tá? Porque tem pessoas que ficam brigando com Deus. Discutindo, eu quero casar com o Joãozinho. E o Joãozinho só Deus, né? Mas a pessoa quer casar com o Joãozinho, você quer que faz o quê? Aí entra uma doutrina chamada permissão. Existe a predestinação, quer escrever? Que é a perfeita vontade de Deus. Lembra do Romanos 12? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita. Lembra da perfeita vontade de Deus? É a predestinação. Foi feito para... Nasceu para, aí não tem, aí é predestinação. Agora, a pessoa sai da predestinação e entra na permissão. Não vai lá, hein? Não, eu vou, faço o que eu quero da minha vida. Quem está entendendo? Não vai mexer com o cavalo, hein? Não, eu vou comprar cavalo. Pegou aí? Aprendeu? Você nunca mexeu com o cavalo, velho. Por que você quer mexer com o cavalo? Mas tem gente que... É igual eu querer criar galinha, né? Sou vendedor de carro. Eu compro e vendo carro. Se eu for mexer com galinha, eu vou falir. Eu vou colocar o dinheiro dos carros tudo em galinha e elas vão morrer. De tanto dar milho para elas comer. Porque eu lembro que eu era criança. Lembra que nós era criança, na rua não passavam os caras vendendo na carroça. Vinha de carroça, trocando garrafa por pintinho. Quem pegou esse tempo? Pegou? Pintinho azul. Lembra? Chegou a ver? Pintinho amarelinho, rosinha. E eu corria lá, pegava umas garrafas de vinho, né? Pegou esse tempo aí? Não pegou? Peguei as garrafas de vinho e ia lá. Ó, quantos pintinhos? Você pegou isso aí? Troca. 3 garrafas. Leva 3 pintinhos. Eu, criança, pegava os pintinhos, socava comida nele. Matava na primeira pancada, porque... Pintinho bonito, sabe, fofinho e tal. E eu colocava coberta nele. Quando eu acordei no outro dia, o pintinho... O pintinho, eu tinha dado feijoada, pimenta malagueta. Eu dei um pouquinho de velho barreiro para ele também. Pus coberta. Quando foi de manhã, o pintinho... Matei todos os pintinhos. Se eu for criar galinha, eu vou morrer de fome. Então, se você entrar na permissão, irmão, alguns dá tempo de aprender e recupera e começa, né, fazendo o que nasceu para fazer, e aí dá tempo de correr atrás. Alguns, felizmente, morrem no erro, por causa de Eclesiastes 1. O que nasceu torto não se pode endireitar. Alguns nascem torto, ou torta, né? Mas quando se converte, fica claro e patente um grande sinal de Deus, que de fato foi chamado, escolhido e predestinado por Deus, como Davi, como Salomão, como Moisés, como Abraão, como o apóstolo Paulo, como eu e como muitos que foram de fato chamados por Deus, predestinados por Deus. Essa é a diferença da predestinação e da permissão. Amém? Amém. Por exemplo, o que eu quero do mundo? Olhem para mim. Olhem para mim, olhem bem para mim.
Você acha que eu vou sair da igreja um dia? Você acha que eu vou parar de ser crente um dia? Olha para mim. Você acha que eu vou parar de orar? Você acha que eu vou parar de louvar a Deus? Você acha que eu vou parar de congregar? Olha para mim e vê se eu tenho cara de quem ia parar de congregar. Que um dia vai parar de ser crente. Vou parar de congregar, não vou ler mais a Bíblia, não vou mais pegar. Olha pra minha cara, nem combina, né? Acho que minha cara é outra, né? Mas quantos que eu já vi em 32 anos? Que morreram no caminho, pararam no caminho, voltaram, deixaram para lá, saíram da lei, conheceu a graça e hoje nem lei, nem graça, nem nada. Mas olha para mim. Hebreus 10, 39. Não sou daqueles que retrocedem para a perdição. Eu sou daqueles que crê para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Vamos lá em Mateus 6, por favor. Verso 10. Mateus 6, 10. Seja feita a sua vontade. Quando você ora, né? Oh, é que você não vai falar na oração, que fica ruim falar, né? Mas às vezes não fala na oração, mas está correndo atrás da sua vontade. Né? Pegou? Ao invés de estar correndo atrás da vontade de Deus. Porque na oração, seja feita a sua vontade, Senhor. Aí a vontade dele é para a direita. Você fala, para a direita eu não vou nunca. Aí Deus fala, mas você acabou de falar, seja feita a minha vontade. A minha vontade vai para lá. Não, para lá eu não vou. Eu morro, mas não vou. Ah, irmão, aí Amós 3, né? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Por isso, seja feita a sua vontade ou a sua vontade. Como é que vai dar certo? Vou falar de novo. A sua vontade, a minha, a nossa vontade, tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Aí sim, de fato e de verdade, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tem texto que não funciona na vida de alguns. Escapou isso aqui. A pessoa lê, mas o texto não funciona. O que está acontecendo que o texto está só no papel e não funciona? Porque às vezes você quer uma coisa e Deus quer outra. Alô? E você não acha que Deus vai ceder, né? O que eu quero? Eu quero, e vou falar por quê. Eu quero o que Deus quer para mim. Por quê? Hoje é domingo. Eu não consigo ver o amanhã, segunda. Nem o terça. E nem o quarta. E nem em dezembro. E janeiro. E maio. Eu não consigo ver. Eu sou infinitamente limitado. Mas Deus é soberano e onisciente. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Por uma questão de sensatez e inteligência, então é melhor eu querer o que Deus quer para mim. Por quê? Porque Ele está vendo 10 anos para frente. Eu não consigo ver nem amanhã. Então o que Ele quer para mim é o melhor para mim. Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu falei? Entendeu mesmo? Quem entendeu o que eu falei? Deus consegue olhar 10 anos para frente, irmão. Eu comecei a namorar com uma loirinha num salão de baile. Hoje a loirinha virou pastora. Eu comecei a namorar com uma loirinha num salão de baile. Eu queria a morena. Já contei para vocês a história. Eu marquei com a morena, era num sábado, marquei com ela 8 horas, aquela safada. Ela não foi. Até hoje ela não apareceu. Passou mais de 40 anos. Você acredita que a minha história foi assim? Você já foi em quermesse? Nós adolescentes não íamos em quermesse comer pipoca, conhecer as menininhas. Não era assim a vida normal? Vamos lá ver as minas. Não é assim. Aí eu fui na quermesse. Cheguei na quermesse, conheci uma morena clarinha, uma morena linda. Cabelo comprido, uma linda morena. Aí conversa vai, conversa vem, marcamos para o sábado que vem. E eu, feliz, né? Eu vou, semana que vem eu volto. Aí passou a semana inteira, aí no sábado eu chego lá. É que eu fui embora, né? Senão eu ia ficar lá até agora esperando ela. Você acredita que ela não foi? Ela não foi, aquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet. Eu marcamos e ela não foi, Mário. Uma morena linda, não foi. Não era predestinada, hein? Vai vendo. Aí ela não foi, eu não sabia nada disso. Aí ela não foi, vim embora. Aquela safada não foi. Ela não foi. Me deu um, como que fala? Deu o quê? Deu um bolo? Ela nem foi, como que ela deu o bolo? Aí ela não foi.
Ela não foi, eu fiquei, ela não foi. Fui embora. Estou indo embora. Andei uns 2 quilômetros a pé, eu e mais um amigo. Aí lá na frente tinha um salão de baile. O pessoal dançando, as luzes piscando. Oh, vamos entrar aí, vamos. Entrei lá, vi uma loirinha. Eu já esqueci a morena na hora. Aí acalmei. Eu estava nervoso com a morena, que não foi. Me deu bolo? Eu falava, deu um fora, né, no meu tempo, né? Me deu um fora. Deixou eu falando sozinho. Aí estou voltando, o salão de baile piscando as luzes, tá, vamos entrar e vamos. Aí entramos lá e tá dançando e tal. Aí vi uma loirinha de longe, eu falei, olha que gatinha. Aí falei, vou esperar a sessão de lenta. Aquele tempo tinha sessão de lenta, né? Hoje é só bate a bunda no chão. Hoje mudou tudo. Aquele tempo, sessão de lenta, dançava de lenta, né? E eu estava jurando já, falei, na lenta ela não vai escapar. Ela de longe eu só... Quando chegar a sessão de lenta, eu vou louco nela. E tal. Aí chegou a sessão de lenta, começou a tocar as músicas lentas, eu já cheguei devagarzinho assim, não queria nada. Eu estava de olho nela faz tempo. Vamos dançar essa música? Ela, vamos. Estamos casados há 40 anos com 2 filhas. E a morena não foi. Maria. Nunca mais eu vi. Vai ver, a morena era só para despistar, né? Talvez é para despistar, né? E ele queria que eu fosse trazer a loirinha. Mas a loirinha era que era a predestinada. 2 filhas predestinadas. Hoje Deus nos chamou no ministério, o casal. Não tem sinais de predestinação? E a morena, que era linda, que era bonita? Não sei te falar, porque 40 anos depois eu não conseguiria ver. Isso foi em 84, 94, 2004, 2014, 2024, 41 anos atrás. Será que aquela morena ia acontecer o que comigo, hein? Com a minha vida, hein? Alguém aqui quer falar o que ia acontecer? 40 anos atrás? Como que eu ia saber? Também não sabia da loirinha, mas já passou os 40. E eu vi que com a loirinha foi melhor. Era o que Deus queria para mim. Eu nem lembro mais da morena. Ai, se lascar para lá. Vai para lá. Abre aí Mateus 6, versículo 10, abençoado. Essa é a minha história. Cada um tem a sua, né? Essa é a minha história. Mateus 6, versículo 10, diz o quê? Aliás, foi Jesus mesmo que disse, né? Mateus 6, verso 10. Venha o teu reino, sublinha aí, ó, seja feita a tua. Na língua portuguesa, tua se refere a dele. Diga, de Deus. Está claro ou não está claro? Mateus 6, 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está claro aí que existem 2 vontades? O propósito é te mostrar que existem 2 vontades. E que a nossa vontade como crente, como cristão, deve se alinhar à vontade de Deus, para que a palavra, para que a Bíblia se cumpra em nossas vidas. Só quem entendeu? Diga, por quê, pastor? Porque se a sua vontade não se alinhar com a vontade de Deus, você vai ir para um lado e Deus quer que você vá para o outro. Entendeu? E o duro se você ficar, né, Jonas? Lembra do Jonas, né? Duro se você ficar batendo na sua vontade, né? Batendo em cima da sua vontade, lutando contra, Deus dando sinais negativos para você parar, para você cair fora, e você está lá insistindo. Aí fica difícil, né? Vamos para o 3º versículo? Hebreus capítulo 2. Qual o tema, Jaque? Digam todos. Seja feita a vontade de Deus? Ou a minha vontade? Digo, o Espírito Santo está me ensinando que a minha vontade, faz assim, ó, deve estar alinhada com a vontade de Deus. Alô, a morena não apareceu na minha vida? Não apareceu? Nós até combinamos. Mas aí a loirinha apareceu também. Apareceu a morena e no mesmo dia apareceu a loirinha. Deu certo com a loirinha. Aí na outra semana também. Aí na semana também. E a morena? Nunca mais vi. Passou 41 anos. Nunca mais vi. Sei nem se existe, se está vivo, não sei. Está vendo os sinais de Deus? A morena já deixou falando sozinho. Não deu nada. Não apareceu, não deu satisfação. Nunca mais vi. Nem de longe. Não sei nem se está viva.
Mas e a loirinha? A loirinha eu conheci, eu dancei, namoramos, noivamos, casamos, 2 filhas, ministério. Ah, tem sinais ou não tem sinais de Deus? Hebreus 2:4. Veja aí. Quem está aprendendo, hein? Diga, eu devo buscar os sinais de Deus para a minha vida. Não ouvi. Essa aqui vai ficar melhor, hein? Amém? Hebreus 2:4. Estou indo para o final. O que diz Hebreus 2:4? Também Deus testificou com eles por meio, diga, através, por meio de sinais. Deus me deu sinais. A loirinha, eu conheci ela, e aí na semana ela não furou comigo, ela foi, e na outra semana também, e 41 anos também. Não é um grande sinal? E a morena, não sei nem se está viva. Então, Hebreus 2:4. Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo. Sublinha aí, ó. Distribuídos segundo a sua vontade. Então quer dizer que Deus tem? Isaías 46:10. Farei toda a minha vontade. Então me parece, abençoados, que a vontade de Deus era que eu casasse com a loirinha, porque casando com a loirinha, lá na frente nós teríamos um ministério chamado Graça Apostolada. E a morena, pastor, como que ia ser? Não sei, ela me deu bolo. Então, deu bolo que fala? Ela deu um bolo. Mas vocês, jovens, vamos falar a verdade, não é mais fácil falar, deu um fora? Deixou falando sozinho? Furou? Não compareceu? Vocês estão entendendo a história, abençoado? Vou terminar. O que o Espírito Santo está deixando claro, diga, a minha vontade. Faz assim devagarzinho, ó. Tem que se alinhar com a vontade de Deus. Para que eu experimente qual é a boa, a agradável, capricha e a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Feche os olhos e diga assim, Senhor, eu quero a perfeita vontade de Deus em minha vida. Ora, seja feita a tua vontade em minha vida. Amém? Eu cheguei nessa conclusão. Eu tenho vontades, irmãos. Eu tenho vontades. A Tamara está nos Estados Unidos. Ô pai, você não vai vir aqui? A Midiana na Irlanda. Pai, quando é que você vai vir? Eu faço assim. Eu quero o que Deus quer para mim. Se Ele quiser me levar para o Japão e abrir um MGA no Japão, vamos viver em graça, né? Bater com a cara no muro, né? É assim que fala japonês? Não é? Eu sei falar japonês. Japonês. Então, eu não sei, mas se Deus... o que Ele quiser, eu quero. Pegou? Ah, mas se Ele quiser que você vá lá para o Japão e nós? Ah, irmão. Olha lá. Consegue entender? E vocês sabiam que Deus está vivo e Ele tem, Isaías 46:10, os seus propósitos subsistirá e Ele fará toda a sua vontade? E como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para o ano que vem? Como é que eu vou saber? Se eu conheci uma morena e a morena me deu um fora, eu conheci a loirinha, era a loirinha que Deus tinha uma predestinação, e é por causa da loirinha casamos, e o ministério... Então como é que eu vou saber da predestinação? A semana que vem eu vou saber? Não tem como. O mês que vem eu não tenho como saber. Deus sabe. E então, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Porque a tua vontade é boa, é agradável. A tua vontade é perfeita. Amém. Essa é a minha oração. Amém? E deve ser a sua também.
sei como vai ser a sua vida de hoje para frente. Mas diga pela fé, vai. Diga assim, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu não sei como vai ser a sua vida, mas lança a semente aí, vai. Joga a semente na terra. Diga, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Se você ficar quietinha, se você ficar quietinho, Marcos 4, a semente vai brotar, vai crescer e vai dar frutos. Para quem não tinha onde morar, para quem morava de favor, parece que Deus está na minha vida, né? Que eu morava de favor, foi só minha mãe morrer que o negócio... Ainda bem que eu só tinha um. Se eu tivesse 5 mães, nossa, como que eu estaria então, hein? Porque minha mãe morreu e mudou tudo. Mudou tudo. Vamos terminar com o último texto? Hebreus, capítulo 10. Vamos ficar de pé. A confissão de fé, ela é válida, porque é uma semente lançada à terra. Marcos 4. Vamos fazer a confissão, vai? Diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Diga, na minha vida. Diga pela fé assim, eu quero o que o Senhor quer para mim. É uma semente lançada na terra. Nessa semente tem predestinação, tem soberania, tem a vontade de Deus que não pode ser impedida. Vamos jogar a semente. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade em minha vida. Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Diga, porque o que o Senhor quer para mim é melhor do que eu quero. Não é melhor? Ele consegue ver lá na frente? Falei, o quê? Eu não consigo ver amanhã, segunda. Ele consegue ver 10, 15, 20, 30 anos para frente? Então eu quero o que ele quer para mim. Consegue falar isso? Como que é? Diga pela fé, porque o que ele quer para mim é melhor do que eu mesmo quero para mim. Não é? Vamos terminar com Hebreus 10, 36. Vamos terminar com Hebreus 10, 36. Ó, Hebreus 10, 36 é o top, né? Hebreus 10, 36. Bom, já que nós oramos, já que você disse que quer o que Deus quer para você, já que você disse que, né, que o que Deus quer é melhor, então, Hebreus 10, 36. Não adianta você falar também agora e nunca mais voltar, né? Não adianta você falar aqui agora e amanhã você pisar em cima da semente e o Jonas vai querer lutar contra Deus, também não vai adiantar, né? Então, Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança. É verdade que a morena me deixou falando sozinho, nunca mais eu vi ela. Mas já passou 41 anos. Eu perseverei com a loirinha. Eu percebi fácil o sinal de Deus. Percebi, né? Por muitos sinais. Então, necessitais de perseverança. Não no errado, hein? Se eu fosse perseverar na morena, tinha que ser muito burro, né? Porque ela já não foi na primeira vez. Você acha que eu voltei lá de novo, Edisa? Ela combinou comigo no sábado que vem. Sábado que vem eu fui lá. Ela não foi. Você acha que eu ia voltar outro sábado? Nunca mais. Eu não sei nem se ela está viva. Tem que perseverar no certo. Posso ouvir um amém? Amém. Não perseverar fazendo coisa errada. Posso ouvir um amém? Amém. Quem está entendendo? Perseverar no certo. Perseverar no correto. Perseverar no justo. Perseverar no honesto, perseverar no verdadeiro. Então, Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então Deus tem uma vontade? Porque eu tenho uma. Senhor, o senhor viu lá, né? Conheci uma morena tal. Ela disse que eu tenho uma vontade. Eu combinei com ela, sábado que vem eu estou lá, hein? Era a minha vontade. Dá um sinal, quem está entendendo, eu estou falando. Senhor, eu encontrei uma morena tão bonita, sabe? Senhor, era a minha vontade.
Mas aí ele colocou a loira no meu caminho. E Hebreus 10:36, eu perseverei e fui fazer a vontade de Deus. Olha lá, ó. Para depois de haver desfeito a vontade de Deus, o que começou a acontecer na minha vida? Alcanceis a promessa. Quer que eu fale as promessas de Abraão? Quer que eu fale de Isaac? Quer que eu fale de Jacó? Quer que eu fale promessa de unção? De Elias, de Samuel, de Davi? Quer que eu fale das promessas que eu comecei a receber na minha vida? Você está atrás de fazer a vontade de Deus ou de fazer a sua vontade? É Deus que opera em mim o querer efetuar segundo a sua vontade. Ministra em mim, Senhor. Vou orar assim, ó. É Deus que opera em mim o querer efetuar segundo a sua vontade. Ministra em mim, Senhor. Filipenses 2:13. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha. Opera em mim, Senhor, um sinal ou um prodígio. Opera em mim, Senhor, um milagre ou maravilha, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Vamos falar com Deus. Eu sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, poder que opera em mim, segundo a sua glória. Opera em mim, Senhor, opera em mim, Senhor, opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. Opera em mim, Senhor. Segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Opera, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Opera, segundo a sua vontade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, assim seja. O Senhor disse que o Teu propósito subsistirá, e eu tenho provado isso na minha vida. O Senhor disse: farei toda a minha vontade, e eu tenho provado, tenho percebido o efeito da Tua vontade em minha vida. Eu sei quem eu era e eu sei de onde eu vim, e eu vi nitidamente, claramente o Teu propósito. Quando eu conheci a loirinha, ficou claro. Olha aqui o Teu propósito, Senhor. Hoje eu vejo o Teu propósito de não conhecer a morena, mas a loirinha. Olha aqui, Senhor, o Teu propósito se espalhando por todo o Brasil. Abba, Pai, aqui está parte do Teu propósito, em ter conhecido aquela loirinha,
Aqui está parte do teu propósito revelado e manifesto a nós. A tua vontade, Abba Pai, o teu propósito. Graças a Deus. Eu sei que és por... Para quê? Infinito. Com poder que opera. Como? Opera. Eis-me aqui. Faça a sua confissão de fé. É sério. Opera em mim. Se não, opera em mim. Opera em mim milagre. Curvem suas cabeças com temor, segundo a sua vontade. Opera em mim, Senhor, segundo a sua. Opera em nós, Senhor. Opera nessa igreja, segundo. Opera nesse ministério em toda a terra. Em cada um de nós, Senhor. A graça de Deus seja e esteja com todos vocês, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Nenhum plano de Deus pode ser impedido, nenhum propósito, ninguém pode atrapalhar Deus. Ele muda os planos, Ele faz que uma pessoa não apareça e Ele coloca outro em seu caminho, e dá sinais de que esse outro é a vontade, é o plano, é o propósito dEle. E lá na frente você vai ver que Deus estava certo. Então a graça de Deus seja no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. Que você tenha saúde, que você tenha visão, entendimento, submissão a Deus, à vontade de Deus, para que você seja guiado pelo Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz a todos vocês. E por essa noite eu digo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço nos 3 ou 4 e vão com os anjos em nome de Jesus. Procure fazer a vontade de Deus e você vai ver o resultado na sua vida.